dia, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui mais esta manhã para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Antes de orar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmo de número 19, a partir do versículo 7, nos diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, é tão e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Gostaria que vocês aí na sua casa, onde vocês estiverem, acompanhassem comigo a oração que eu vou fazer. Logo após, vamos louvar a Deus com um louvor. Gostaria que você acompanhasse, cantasse junto com a sua família esse hino, esse momento, de comunhão aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, já te agradecemos por essa manhã de vida que nos concedeu. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Se não fosse o Senhor, a gente não estaria em lugar nenhum. Mas aprova o Senhor nos dar essa chance de viver mais esse dia. A sua palavra será ministrada, Deus, que ela possa vir de encontro aos nossos corações. Usa o teu servo com poder e com graça, que tudo que ele falar venha de encontro com as nossas necessidades, não aquilo que queremos ouvir, mas sim o que precisamos de ouvir. É a oração que te fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, querida igreja! Trouxe um versículo para a nossa pequena meditação que está no Salmo 93, o versículo 4, que diz o seguinte: Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas. Querida irmã, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo em que nós estamos distantes uma das outras, mas nós cremos que tudo isso vai passar. Os nossos projetos pensados, anotados para o 2020, nós cremos num Deus, como diz a palavra, Ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Não vamos nos assustar, vamos manter unidas para que nós possamos concretizar tudo aquilo que foi planejado para 2020. Fiquem na paz do Senhor Jesus, crendo que nós estamos orando por vocês. Até breve, se Deus quiser. Todos buscam a felicidade, todos querem receber amor. Todos buscam a prosperidade, um tesouro de grande valor. Muitos acham que a riqueza do mundo pode lhes oferecer a paz. Estão em busca desse tal tesouro que nunca lhes satisfaz. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. As crianças querem alegria e os jovens querem diversão. Nossos pais batalham todo dia nesse tesouro
vida estão em busca de algo mais, mas não conhecem o mapa da mina que oferece a verdadeira paz. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. Olá, meus queridos irmãos, é um grande privilégio poder estar com vocês. Quero agradecer ao convite feito através do Álvaro, do Fabiano. Temos mantido esse contato e estamos com muita saudade de vocês. Se Deus permitir, um dia voltaremos aí, agora com a nova integrante da família, a Natália, que chegou há quase 40 dias atrás, né? E estamos muito felizes com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa família. Saiba que vocês são alvos da nossa oração, estamos sempre orando por vocês e lembramos com carinho da forma que fomos acolhidos todas as vezes que nós fomos aí. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês, né, nesse privilégio que me foi dado, a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar vocês a lerem juntamente comigo o texto de Atos, no capítulo 16. E nós presenciamos aqui neste capítulo algo fantástico acontecendo, uma noite de louvor, e independente das circunstâncias. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem nos ensinado neste momento difícil pelo qual nós estamos vivendo. Eu creio que vocês também têm sentido algumas dificuldades, mas nós estamos aprendendo com o Senhor nesse momento de pandemia, neste momento de crise e neste momento de mudança de planos. E é o que nós vemos aqui em Atos capítulo 16, mudanças de planos. Irmãos, esse texto tem muito a nos ensinar. Principalmente neste momento, ensina para nós ou para mim, né? Espero que para vocês também, que muitas vezes nós fazemos planos, mas nós devemos colocar os nossos planos diante do Senhor. E Ele pode mudar os nossos planos. E espero que nós aproveitemos bem as oportunidades quando isso acontecer. Foi o que aconteceu aqui em Atos 16. Paulo agora compunha uma nova equipe missionária para sair para a segunda viagem missionária, né? E nós percebemos aqui que eles tinham um grande plano, né? Um planejamento de visitar as igrejas que já tinham sido fundadas na primeira viagem e provavelmente plantar novas igrejas. Mas Deus muda os planos deles, né? E nós vemos isso aqui em Atos capítulo 16, dos versículos 6 a 10, que diz o seguinte: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia
em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Interessante esse texto, né? Nós vemos que os planos de fato foram mudados e eles atenderam prontamente à palavra do Senhor. Eles não hesitaram, não questionaram, mas eles atenderam. E eles desembarcaram numa cidade chamada Filipos. A Filipos era uma famosa colônia romana, uma cidade estratégica, uma das principais cidades do Império. E o objetivo de Paulo e Silas, juntamente que acompanharam nessa segunda viagem missionária também, em alguns momentos, Timóteo e Lucas, o objetivo deles era plantar novas igrejas, e aquela cidade era uma cidade extremamente estratégica. Aquela cidade era um ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente, e aquela cidade estava num local privilegiado. Então, um escritor chamado William Barclay diz que em toda a Europa não existia um local mais estratégico. E Deus então coloca aqueles irmãos naquela cidade, né? Uma cidade importantíssima, e o objetivo deles era pregar ali o Evangelho, pregar ali as boas novas da salvação em Jesus Cristo. E eu já aí, parando para tirar uma lição do texto, eu já penso que mudanças podem acontecer na nossa vida a cada dia, a cada momento, mas independente de onde estivermos e do local, né, das circunstâncias, Deus quer nos usar para glorificar o teu nome, o nome dele. Deus quer nos usar para que o nome dele seja reconhecido entre outras pessoas, para que alguns entendam a graça de Deus, como um dia nós somos alcançados por essa graça. Então aqueles irmãos desembarcaram ali naquela cidade romana, naquela colônia romana, onde se falava o idioma, usavam as vestimentas, eles tinham os mesmos costumes. E nós percebemos aqui na continuação da leitura que nós faremos agora, que muitas pessoas estavam ali naquela cidade, vindas de outros locais do Império. E há ali pessoas diferentes, e o texto de Atos 16 nos mostra a graça de Deus alcançando essas pessoas. E nós vemos aqui, nós lemos nesse texto, né, o relato de 3 conversões, totalmente diferentes uma das outras. E eu convido você a continuarmos lendo esse texto de Atos, capítulo 16, agora a partir do versículo 13. Diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem:
Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os presos haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: "Solte estes homens." Vamos agora ao versículo 40. Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Que texto fantástico esse, narrando o início da segunda viagem missionária. E nós vemos alguns detalhes aqui nesse texto que nos chamam a atenção. A primeira pessoa envolvida aí, que entendeu a graça de Deus, foi alcançada pelo Evangelho, foi uma mulher chamada Lídia. Lídia foi salva durante uma reunião de oração. E Deus, então, ele abre o coração daquela mulher, para entender as verdades que Paulo e Silas e os seus companheiros ali pregavam. E não só Lídia, mas toda a sua casa, então, agora era convertida. Versículo 15. E se torna a sede da primeira igreja na Europa, conforme lemos no versículo 40. Em segundo lugar, o segundo personagem envolvido aí, ela é aquela jovem, em que a Bíblia sequer menciona o nome dela, mas nós vemos aí a libertação daquela jovem escrava. Enquanto Lídia foi salva, enquanto participava de uma reunião de oração, aquela jovem foi salva enquanto tentava impedir uma reunião de oração. Ela era possuída por um espírito, como nós lemos no texto, um espírito de adivinhação, e ela não era somente escrava daqueles homens, mas ela era escrava do diabo. E o outro personagem aqui, a conversão daquele carcereiro. Outro fato que é narrado nesse texto. Aquele homem foi salvo nas ruínas de uma prisão.
Ele foi salvo enquanto tentava se suicidar. Ele foi salvo à beira do suicídio. Chama atenção aqui para este fato de que os números de suicídio no nosso país aumentaram e muito nos últimos 2 meses. Talvez devido a essa crise, a essa pandemia, onde muitos perderam seu emprego, muitos perderam entes queridos e muitos sem esperança têm tentado tirar a vida. Talvez Deus queira te usar, Deus queira nos usar para sermos canal de bênção para essas pessoas. E esses fatos que aconteceram aqui em Atos 16 nos mostram que o Evangelho vem a todo tipo de pessoa. O Evangelho alcança todo tipo de pessoas. Irmãos, é fato que eu e você teremos novas oportunidades, como estamos tendo nesses dias, de conversar e confrontar pessoas que estão sem esperança, sem saber o que fazer. Olha as diferenças que existiam entre os personagens dessa história. Primeira diferença aqui são as diferenças religiosas. Lídia, ela era uma prosélita, ela era uma gentia que vivia na cultura religiosa, na cultura piedosa dos judeus. O texto fala e nos dá a entender que ela era uma mulher temente a Deus, ela buscava um local de oração, mas ela não era convertida. Isso faz nos ligar um alerta de que é possível estar na igreja, ser membro de uma família cristã, é possível ter pais crentes, é possível participar das atividades e ainda assim não termos tomado uma decisão ao lado do Senhor. Essa era a situação de Lídia. E aquela jovem? Aquela jovem, ela era uma escrava, ela vivia no misticismo, ela era comprometida com o diabo, comprometida com os demônios. Ela era uma jovem possessa. E aquele carcereiro, diante do seu cargo de cidadão romano, um alto cargo na corte ali, ao que tudo indica, ele acreditava que César era o imperador, que César era o Senhor, e muitos adoravam o imperador naquele tempo. Nós temos também diferenças sociais, que o texto nos mostra. Lídia era uma empresária, Lídia era uma mercadora, uma empresária bem-sucedida, era comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Então, era uma mulher que tinha dinheiro. Aquela jovem possessa, ela era uma escrava, ela não passava de um objeto e ela vivia como tal. E aquele carcereiro, por ter um cargo tão importante dentro do Império Romano, ao que tudo indica, ele era membro da corte, então ele era alguém de uma classe média, alguém bem equilibrado financeiramente. Diferenças religiosas, diferenças sociais e agora diferenças raciais também. Lídia, o texto fala que ela era uma asiática da cidade de Tiatira. Aquela jovem possessa, escrava, ela era uma grega e o carcereiro era um cidadão romano. Qual a conclusão que nós podemos obter do texto? Que a salvação é para todos os tipos de pessoas. Deus salva todos os tipos de pessoas. Pessoas de culturas diferentes, pessoas de lugares diferentes, pessoas de religiões diferentes, pessoas de raças diferentes, pobres, ricos, ateus, místicos, todos podem ser alcançados com o Evangelho. E eu me pergunto, será que eu e você temos cumprido a nossa missão de testemunhar e de falar do Evangelho para as pessoas que estão sem esperança neste mundo? O certo é que no final do texto que lemos, nós narramos a história de Paulo e Silas, irmãos que tinham uma grande experiência, irmãos que temiam a Deus, irmãos que não permitiram que aquela situação fizessem com que eles murmurassem contra Deus. Pelo contrário, diante de todas aquelas circunstâncias,
quando aqueles homens foram lançados repentinamente naquela prisão pelos donos daquela jovem que adivinhava as coisas. Quando eles foram lançados na prisão, eles louvaram a Deus, eles glorificaram a Deus, eles exaltaram a Deus. Aquela prisão, só algumas observações aí, era uma prisão injusta. Além de ser injusta, era uma prisão ilegal, né? Injusta porque aqueles homens estavam fazendo bem, eles não estavam fazendo mal para as pessoas. Ilegal porque eles eram cidadãos romanos. Eles poderiam reivindicar os seus direitos aí. Além de injusta e ilegal, aquela prisão também foi uma prisão violenta. Foi uma prisão desproporcional. Violenta porque aqueles homens foram arrastados. Tiveram suas roupas rasgadas, suas vestes rasgadas. E eles foram açoitados ali em praça pública. Eles foram ou ficaram feridos, ensanguentados e desproporcional porque aqueles homens foram lançados na prisão interior, num cárcere privado ali, num local onde só presos da mais alta periculosidade viviam e ficavam. Aqueles irmãos tiveram seus pés presos no tronco, como se fossem prisioneiros perigosos. O ambiente era totalmente desfavorável. O ambiente, as circunstâncias conspiravam contra o louvor a Deus. Aqueles homens estavam feridos, humilhados, foram injustiçados, foram acorrentados. Contudo, aqueles homens não permitiram ou se recusaram nem a permitir que as circunstâncias determinassem suas atitudes. Irmãos, isso nós devemos aprender com esses irmãos nesse momento em que nós estamos vivendo. Não deixemos que as circunstâncias determinem as nossas atitudes. Talvez daí Paulo, ao escrever mais tarde aquela igreja, escreveu o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque à meia-noite aqueles irmãos estavam acorrentados, eram prisioneiros, e eles oravam e cantavam a Deus. O louvor, irmãos, é um ato de confiança em Deus, apesar das adversidades. Será qual tem sido a minha reação diante dessa crise no qual nós estamos vivendo? É possível que muitas famílias que estão me ouvindo aqui passam por situações difíceis, por situações delicadas. Será qual a nossa reação? O louvor é um ato de confiança em Deus. O louvor, irmãos, ele não vem das circunstâncias, mas o louvor vem de Deus que está acima das circunstâncias. Na verdade, Deus está no controle das circunstâncias, no controle de todas as coisas. E eu louvo a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele já fez, porque Ele é Deus. E eu creio que Ele tem o controle de todas as coisas. Deus coloca em nossos lábios o louvor, e nós devemos louvar, exaltar e glorificar o nome dEle. Plena madrugada, esses dois irmãos, esses dois homens, esses dois missionários estavam cantando e louvando a Deus. E os prisioneiros ficaram espantados. Como poderiam louvar a Deus diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor? Eu não sei exatamente o texto que esses irmãos cantaram, qual hino que eles cantavam, mas eu posso imaginar que talvez algum hino tenha sido o Salmo 40. O Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Ele tirou os meus pés de um poço de lama e me firmou os passos numa rocha. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E o Salmo 40, versículo 3 diz assim, termina assim: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, através das nossas atitudes, muitos verão a Deus, muitos temerão a Deus e muitos confiarão em Deus. Como temos reagido diante desse momento de crise, de pandemia, de dificuldades? Nós
lemos aqui no texto e vemos aqui no texto que o palco era um palco inusitado, o auditório era um auditório diferente. Mas independente daquilo, aqueles irmãos não praguejaram, não se desesperaram, não se revoltaram contra Deus, porque eles tinham paz que vem de Deus. E eles realizam então um culto na cadeia, um culto ali naquela situação. A mesma qualidade, independente do público. A mesma motivação, independente do lugar. Assim deve ser a nossa vida. Independente das circunstâncias, nós temos motivos para glorificar a Deus. Três milagres nós vemos aqui no texto. Primeiro, um milagre físico. Houve um terremoto. Só Deus pode proporcionar isso, porque tudo está nas mãos e no controle de Deus. Também houve um milagre moral. Quando aqueles presos que tinham oportunidade de fugir, eles gritaram: não, todos estamos aqui. Estamos todos aqui. Mas também houve um milagre espiritual. Talvez um milagre que Deus realiza na nossa vida através da obra do Espírito Santo. Realizou na vida daquele carcereiro. E ele e toda a sua família foram salvos. Eles foram salvos porque reconheceram 4 coisas. Aquele carcereiro foi salvo. Ele estava à beira do suicídio. E ele reconheceu que ele estava perdido. Quando ele teve oportunidade, ele perguntou: que farei para ser salvo? Temos que entender que sem Cristo nós cambaleamos para um abismo de trevas eternas. Nós precisamos, primeiro, reconhecer que estamos perdidos. A segunda coisa que ele reconheceu é que era preciso crer no Senhor Jesus. E o texto diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não há outro caminho. Não basta ser religioso, não basta ter pais crentes, não basta frequentar uma igreja. Se você crer, você será salvo. Se não crermos, não há salvação. E é preciso também, terceira coisa, obedecer. Aquele homem obedeceu e agora Jesus, ele era o dono da vida daquele homem. Jesus agora reinava sobre ele, era o seu Salvador. Esse homem obedeceu a Deus, creu nele. E para nós terminarmos, é preciso também dar provas de transformação. Quantas mudanças na vida daquele homem. Será que eu tenho dado provas das mudanças que o Evangelho causou na minha vida? Será que eu tenho sido um instrumento de Deus para que outras pessoas reconheçam que Ele é o meu Salvador, que Ele tem poder para salvar pessoas? Quanta mudança! Aquele homem deixa de ser um carrasco, e aquele homem passa então a ser alguém hospitaleiro, alguém pronto a cuidar das feridas daqueles irmãos. Que as nossas atitudes nesse tempo de pandemia, que as nossas atitudes nesse tempo de crise não afastem as pessoas de Deus, mas que as nossas atitudes aproximem mais e mais as pessoas de Deus. Que nós aproveitemos o momento, onde as pessoas estão murmurando, reclamando, sem esperança, para transmitir a essas pessoas a esperança que nós temos. Que sejamos fiéis a Deus neste momento de crise. Para concluir, não podemos deixar de lado o versículo 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, o que esses irmãos fizeram? Eles foram correndo, reivindicar seus direitos como cidadãos romanos? Ou eles decidiram fugir daquela cidade porque aquele povo não merecia? Não. Esses homens saíram da prisão e eles voltaram à casa de Lídia. Lembra? O que tinha na casa de Lídia? A casa de Lídia se torna então a primeira igreja da Europa. E quando aqueles homens voltam ali, diz o texto que eles encontraram ali com os irmãos, com outros irmãos, e os encorajaram uma vez mais. Eu não sei se você já fez planos, para quando acabar esse momento de quarentena dupla, que nós estamos vivendo. Quando acabar tudo isso,
nós pudermos reunir novamente com os nossos irmãos. Que a nossa atitude seja a atitude de Paulo e Silas. Sairmos dessa prisão, dessa quarentena, e irmos abraçar os irmãos, glorificar a Deus, alegrar com o convívio ali. Que nós possamos voltar mais fortes, irmãos, mais desejosos de cumprir a ordem, a palavra do Senhor na nossa vida. Sabendo que o nosso objetivo, enquanto aqui estamos, é pregar o Evangelho, é fazer com que pessoas reconheçam o plano perfeito de Deus para a vida do ser humano. Que Deus abençoe grandemente vocês, que a igreja cresça cada dia, que seja uma bênção onde ela está plantada. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e um grande privilégio foi estar com vocês neste momento. Amém. Muito bem, acabamos de ouvir essa palavra preciosa da parte de Deus, que assim como tocou no meu coração, que possa ter tocado no seu também. Agora vamos fazer uma oração e logo após iremos ouvir mais alguns louvores. Que você esteja aí acompanhando também junto conosco. Senhor nosso Deus, te glorificamos por esse período que passamos aqui. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que falou de encontro aos nossos corações. Que ela possa ter achado lugar em algum coração. Agora pedimos que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal, ainda no decorrer desse domingo. Fica conosco, guardando todos os teus servos, em toda parte. É a oração que fazemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz em Deus. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito